Este Cosmetalk tem um oferecimento de Aqui a Química Inovativa, Ajinomoto, Croda, IMCD, Solabia Biotecnológica e Simrise. Olá, meus amigos da Ciência Cosmética, tudo bem? Eu sou Alberto Kid Kurebayashi, eu sou o atual vice-presidente técnico da ABC, uma entidade que vocês já conhecem nesse mercado, né? Sejam todos bem-vindos ao Cosmeto Talk, Conversa com o Especialista. O Cosmeto Talk é um canal da ABC dentro da plataforma no YouTube. A gente vai ter ao longo desse ano uma série de webinars muito especial, onde estaremos conversando aí com os especialistas renomados, né? E o nosso formato tem a intenção de ser bem informal mesmo, pois trata-se de um bate-papo, onde a gente vai ouvir dicas, opiniões e alguns conceitos bem interessantes. Apesar de ser um bate-papo, é um bate-papo com muito conteúdo, informações estratégicas que podem fazer toda a diferença, seja nos seus negócios, nos seus lançamentos, ou mesmo para a sua carreira profissional. Hoje, com muita alegria e honra, nossa primeira convidada, inaugurando o nosso projeto aqui, é a nossa querida doutora Flávia Dora. Eu vou fazer uma rápida introdução, mas vou deixar a Flavinha falar depois. A doutora Flávia é mestre em dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP, pós-graduada em dermatocosmética e segurança de cosméticos pela Universidade de Bruxelas e Vrije, é a consultora do Guia de Segurança de Cosméticos da Anvisa, um importante guia para a gente, pós-graduação em nutrologia, docente no curso de pós-graduação do Albert Einstein e fundadora e diretora técnica do Grupo Medicine. Flavinha, muito obrigado por estar com a gente aqui nesse primeiro evento do Cosmetalk e abrindo aqui essa série de bate-papos com o especialista. Olá, Alberto, olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, inaugurando o Cosmetalks, que eu acho que vai ser uma iniciativa muito útil, muito interessante, interativa com todo o setor, e para mim é uma honra ser a primeira aqui da atividade. Eu espero poder colaborar bastante. Obrigado, Flávia, com certeza, tudo que você traz para a gente é inovador. Antes da gente começar esse bate-papo com alguns temas super interessantes, Flavinha, eu queria, se você puder fazer um rápido retrospecto, nós fomos contemporâneos da Natura, né? Nas décadas de 90. Naquela época era muito comum ainda o uso de animais, e tinha muitos biotérios em que se faziam os testes de segurança de cosméticos, né? Hoje, totalmente fora, out disso, esse conceito, a gente não utiliza. E já naquele momento você já teve essa visão de investir em uma empresa de segurança de testes, e você fundou a Medicine, não é? Você pode contar um pouquinho essa criação da Medicine, que hoje é uma referência no nosso setor? Com certeza, Alberto. Na Medicine, nós estamos fazendo agora 25 anos, a gente começou fazendo os estudos de segurança, e junto com também as legislações da Anvisa, que voltaram-se para a comprovação de segurança, tanto na sua etapa pré-clínica como na etapa em humanos, que era, na verdade, uma comprovação de segurança, e que depois migrou para os estudos, que eram em animais, como você comentou, o modelo animal, para o modelo in vitro ex vivo, que são os estudos pré-clínicos em conformidade com a legislação, sobretudo europeia, né, de onde emanam as principais diretrizes para a segurança de produtos cosméticos, obedecendo a política dos 3R, que é o Refine, Reduce e Replacement, né, ou seja, refinar, reduzir e, por fim, substituir os estudos. E também a gente teve a oportunidade, a partir desse núcleo de pesquisa clínica, dentro de um ambulatório de dermatologia que já estava bem desenvolvido na época, de investir e trabalhar estudos de eficácia, né, eficácia clínica através de avaliações clínicas, dermatológicas, oftalmológicas e também de outras especialidades, além das avaliações instrumentais, contando com um parque instrumental bem completo. E também em conformidade com todas as gestões de qualidade, que isso também migrou da área farmacêutica para a área cosmética, ou seja, oferecendo aí produtos cosméticos super competitivos, não somente em Mercosul, mas também na América do Norte e na Europa. Perfeito, Flávia. Muito obrigado aí pela breve história da criação dessa empresa de sucesso que é a Medicine. Obrigada, Alberto. Bom, Flávia, quando você aceitou, a gente ficou muito feliz
e eu fiquei muito na dúvida em que tema abordar, porque você sabe muito, né? E a gente queria saber que pontos a gente vai falar. Então, na verdade, a sua ideia de dar um overview sobre o que está acontecendo no mundo, principalmente no que sai do meeting de dermatologia, o AAD, o EAD lá, que aconteceu esse ano em Boston, foi fantástico. Eu acho que é um evento, né, que eu acho importantíssimo para o nosso mercado, porque ele nascem algumas tendências, nascem os primeiros, as polêmicas, né, e aquilo, apesar de nascer dentro do grupo de dermatologistas experts, aquilo acaba direcionando o conceito nos desenvolvimentos de produtos cosméticos, não é? Como você vê essa ação do meeting, esse impacto no mercado? Eu acho que ele tem um grande impacto nessas tendências que têm acontecido, não, Flavinha? Com certeza, o Meeting da Academia Americana de Dermatologia é um evento que dita muito sobre tendências em segurança, né, de produtos tópicos, sobretudo dos cosméticos, embora a legislação deles seja um pouco diferente do que a nossa, calcando a questão mais em eficácia do que em segurança. Eu até, pessoalmente, acho que a nossa legislação de cosméticos ela é bem mais apropriada e ela segue mais as diretrizes europeias, mas com relação à inovação, sobretudo em produtos mais sofisticados, realmente a gente houve muito tendências que saem no meeting. E existem várias questões que a gente pode abordar aqui, tanto com relação à segurança de produtos, como também às tendências de eficácia. Não, perfeito. Eu fiz até uma listinha aqui dos pontos que eu acho bem interessante aí que foram abordados aí no meeting. Eu queria começar falando um pouquinho sobre os alergênicos, os alérgicos, Flavinha. Esse tema foi bastante abordado lá, ele teve já até uma nova diretriz, é um caminho que a gente tem que ficar um pouquinho mais antenado. Eu acredito que sim, sobretudo com relação a alguns ingredientes, né? Alguns ingredientes que a gente já sabe que têm um histórico de serem alergênicos e que, como estão sendo usados em vários produtos, as pessoas acabam tendo um contato continuado com esses ingredientes e, sobretudo, desde pequenos, desde crianças. Então, o risco de sensibilização é mais alto. A gente sabe que os alergenos cosméticos, eles são fracos. Não são substâncias agressivas que dão dermatites de contato alérgicas graves, mas que com o tempo podem vir a afetar os consumidores e levar a quadros desconfortáveis, né, de dermatite. Dentre os alergenos que foram citados como de maior prevalência, né, nas alergias, foram a metilcloroisotiazolinona, a metilisothiazolinona, que, embora, como eu comentei, sejam alergenos fracos, eles vêm aumentando a sua incidência, assim como os parabenos, que já tem sido bem discutido, né, e o propileno glicol, que não somente é utilizado em cosméticos, mas também é usado em muitos medicamentos. E por isso da importância, inclusive, em corticoides, né, que são produtos exatamente para tratar dermatites de contato. Então, realmente é uma questão que os dermatologistas estão se debruçando em orientar a busca diagnóstica a esse respeito. Agora, os grandes campeões com relação a alergias ainda, sem dúvida, são as fragrâncias, né? Elas ainda são as mais frequentes, aparece bastante o linalol e o linolene, que estão presentes em bastante fragrâncias mesmo, e um fato importante que a gente já sabe, mas nunca custa lembrar, que mesmo aqueles produtos fragrance-free, eles podem conter substâncias como, por exemplo, fitoestratos, como a alfazema, por exemplo, que foi citada, né, que também pode levar à sensibilização. E isso faz com que a gente reflita um pouquinho sobre que nem tudo que é natural, né, é inócuo. Né? Eu costumo falar que limão, por exemplo, é ótimo, né? É um alimento, mas se você passar limão na pele, ele é fototóxico, né? Ele vai levar a uma irritação, nem alergia, é uma irritação mesmo. Então, a gente não deve achar que um produto, por ser fragrance-free, ele é necessariamente isento de ingredientes que às vezes são para mascarar a fragrância, o cheiro, né? O cheiro ruim do produto, por exemplo, ou então para trazer algum outro tipo de benefício. Uma coisa que é interessante também de lembrar, todo ano a Associação Americana de Dermatite de Contato elege o alergeno do ano. Né? E o alergeno deste ano, de 2021, né, que nós estávamos no meeting no comecinho do ano, foi o alumínio.
E, embora ele esteja presente no desodorante, o que está pegando no alumínio? Por que ele está aparecendo muito mais do que antes? Porque eles são adjuvantes em vacinas, e como as pessoas foram muito vacinadas, né, em frequências altas nesse último ano, está aparecendo lesões granulomatosas, ou seja, lesões nodulares, nódulos, na região da área da aplicação da vacina. Tá? E isso acaba dando reação cruzada com outras fontes de alumínio. Então, realmente é uma coisa para a gente ficar atento aí para esse ano. Não, perfeito, Flavinha. E até esse problema da vacinação, né? A gente está tendo aí as empresas que estão colocando vacina no mercado, elas têm um saque aí para receber informações de reações alérgicas, né? Algumas vacinas têm dado aí como um problemas de acne, um agravamento da dermatite atópica. A gente não sabe o que essa vacina pode causar ainda, né? De modo geral, o que a gente tem visto no consultório, embora isso não tenha muito a ver com cosméticos, são erupções mesmo, erupções de padrão de urticária, erupções de padrão bolhoso, lesões às vezes graves na pele, além da queda de cabelo devido ao Covid. Isso está sendo uma segunda pandemia. Não há paciente que não tenha tido Covid que não faz uma queda de cabelo importante, que é autolimitada, mas se a pessoa já tem algum outro problema, acaba sendo uma coisa bem desconfortável. Não, perfeito, Flavinha. E da metil-isotiazolinona, metilcloroisotiazolinona, em ensaios ela é muito usada, né? A metil-isotiazolinona, ela chegou a ser aplicada muito em produto Livon, aí a própria empresa depois pediu para não utilizar, né? Porque quando você tem uma hiperexposição, por exemplo, ceticista, né? Ela faz lá 10, 20 sessões ao longo do dia em pacientes. Ela usa o creme com esse conservante, aquela hiperexposição, uma hora vai dar um problema, Exato. né? Então, é exatamente isso que você comentou mesmo. E são ingredientes fracos, assim, são adequados para o uso em cosmético. A gente nunca deve esquecer que a gente faz uso de 7, 8 cosméticos ao longo do dia, né? Começando com shampoo, condicionador, perfume, batom, loção, né? Então, esse aumento aí, essa somatória de conservantes pode dar um problema. Por isso, cada produto a gente tem que cuidar bem, pensar bem no desenvolvimento dele, né? Até mais, hein? A gente acaba usando mais de 8, né? Principalmente as mulheres. Acabam usando muito mais. Só de maquiagem, às vezes, vai 8 itens. Verdade. Olha, um ponto importantíssimo que você comentou aqui, se você permitir, Flavinha, eu vou tentar fazer essa colocação, eu já estou pensando aqui na cabeça de formulador. Quando a gente fala em fragrância, é muito claro, a gente pediu uma fragrância clean label, isenta de alergênico, né? Mas muitas vezes se esquece que esses extratos, alguns extratos, podem carregar alguns ingredientes que são alergênicos, né? Então, não é porque é um extrato, você não tem que ter o controle dele. Além de você ter todo o breakdown, você tem que ter esse cuidado da ausência desses alergênicos, ou se na presença, quanto ele tem ali. Isso é importantíssimo e fica aqui um alerta para quem faz uso de extratos vegetais. Uma coisa que seria talvez interessante, Alberto, de lembrar, é que para quem trabalha com fitoextrato, aí, ó, quem está com ingrediente, né, que está desenvolvendo ingredientes à base de vegetais, de ter um dossiê de segurança adequado, porque isso dá respaldo para o fabricante de cosméticos de produto acabado, né, e também dá segurança para que ele possa dizer qual é a concentração adequada para minimizar problemas para o consumidor e não ter esses problemas depois de ficar na berlinda, que nem está hoje a lavanda, o ilang-ilang e outros. Não, perfeito. Não, perfeito. Ótimo, acho que só nesse bate-papo aqui já acendendo várias luzes e a gente tem que ficar atento e buscar mais informação sobre os tópicos que você comentou. Muito bom. Gostei muito quando você falou que tem a tendência de usar o natural, né? Mas nem sempre o natural é o mais seguro, né? Algumas linhas falam, não, óleo essencial é a melhor fragrância, porque ele é natural, não é sintético. Mas ali no óleo você carrega, você faz uma extração, você não tem controle do que você está carregando, né? Dos alergênicos. E se você compara com uma fragrância que tem o controle dos ingredientes, os 300, 400, 500 ingredientes que lá estão, é muito mais segura pensando nesse ponto. Então, muita calma nessa avaliação, né? Perfeito. Muito bom. Falando até seguindo nesse tópico, Flavinha, eu acho que teve um ano que se falou muito em Clean Beauty, isso ainda é forte lá, ainda eles chegaram a comentar esse ano?
Olha, eu fiquei impressionada, viu? Porque em vários simpósios que eu fui, eu tive a oportunidade de ouvir falar sobre Clean Beauty, inclusive na própria exposição produtos dermocosméticos com esse apelo. Eu acho que essa demanda vem dos consumidores, sobretudo os mais jovens. Aqui no Brasil também a gente percebe isso crescendo bastante, né? E o Clean Beauty é muito mais do que claim de segurança, como a gente está acostumado, né? O claim de segurança junto ao consumidor, né? A ideia é, aí, primeiramente, na formulação, como você colocou, visa eliminar ao máximo os ingredientes que possam ter o potencial alergênico ou um potencial tóxico ao ambiente, tá? Que já dificulta bastante para você fazer uma formulação, né? E a rotulagem também ela tem que ser transparente em declarar aquilo que é alergênico, que é sensibilizante. E os extratos vegetais estão na mira do Clean Beauty. Agora, além disso, é também proteger o meio ambiente, né? As comunidades. Então, é a beleza limpa, ou seja, sem riscos de não ser transparente. A sujeira aí não é só colocar um sensibilizante, mas também é não ter a transparência de contar. E tanto que agora eu também tive a oportunidade de ir para o Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, que reuniu 2.000 dermatologistas em Recife na semana passada, e eu vi 2 empresas de porte brasileiras, farmacêuticas, lançando uma linha de dermocosméticos com o apelo de Clean Beauty. Não, perfeito. É um conceito, uma diretriz bem forte que veio, eu acho que para ficar, né? E também sempre com equilíbrio, né? O Clean Beauty é importantíssimo, mas a gente tem alguns ingredientes que fica impossível de não utilizar, seja por você entregar uma estabilidade do produto, uma segurança, uma eficácia, e o sensorial também, né? Isso é muito importante. E um tema também, até talvez antagônico, ou não paralelo a isso, é um tema que se falou que são os Forever Chemicals aí, que acho que basicamente em cima dessas polêmicas que têm acontecido, né, Flavinha? Essa questão do Forever Chemicals, eu nunca tinha ouvido esse termo, né? Já tem mais de 3 anos, ainda antes da pandemia, a gente já estava discutindo ingredientes que duram muito no ambiente, que têm a degradação muito lenta, e que o caso mais notório seria os ingredientes que são usados em protetores solares, em particular a benzofenona, que levaria a um branqueamento dos corais, em algumas áreas aí do mar. Mas o que tinha sido discutido já há 3 anos, que havia a questão do aumento da temperatura das correntes marítimas, e estas sim levariam ao branqueamento dos corais, à morte dos corais. E hoje o que se fala é um discurso um pouco mais informado, né, dizendo que realmente Forever Chemicals são outros ingredientes, dentre os cosméticos já tem menos, né, ingredientes que têm evidências realmente de serem graves, né, de serem desreguladores endócrinos, enfim, de ter um impacto ambiental e também no ser humano maior. E o que foi determinado, que foi avaliado, é que a concentração em ppm da benzofenona nessas áreas é inferior àquela necessária para branquear os corais. Então, acredito que essa questão, embora a benzofenona já seja uma substância que está sendo afastada dos filtros, muito mais pela questão da sensibilização que ela promove, né, ela não está tão assim vinculada à questão ambiental. Não, perfeito, Flavinha. E seguindo aí que você comentou de filtro, sempre, né, a fotoproteção é um tema muito importante no MIT em dermatologia. E esse ano acho que foi focado ainda mais, né, você já tinha falado isso antes, sobre o UV e a luz visível, né? Alguma pesquisa Exato. nova, como que anda essa tendência? O que fica bem patente, que é interessante de colocar, é que existe uma ação sinérgica entre a luz visível e o VA1, né, que é um comprimento de onda um pouco mais alto, piorando, aumentando, potencializando a pigmentação em fototipos mais altos. Então, daí a gente já tira 2 conclusões. A primeira é que a luz visível realmente ela é muito importante na pigmentação, né? E a segunda é que o fototipo mais alto precisa de proteção solar. Aquela coisa que ainda as pessoas mais morenas, eu não fico vermelho, o câncer é menos frequente, mais ou menos. A gente tem visto outras ações oxidativas
nas peles mais morenas, que podem levar a quadros cutâneos, patologias cutâneas, né, ligadas à melanina, melanização, inclusive a hiperpigmentação e o melasma, por exemplo, além do envelhecimento precoce. Por quê? Porque a luz visível, além de promover a pigmentação diretamente, ela também é oxidativa. Não, perfeito, Flavinha. Eu acho que isso é importantíssimo quando a gente pensa aí no desenvolvimento e nas tendências dos novos filtros, formulações, né, fotoprotetores que virão. Perfeito. Uma coisa, não sei se eu acho que vale a pena colocar, que era muito questionado, mas hoje está muito assim arraigado, os dermatologistas estão buscando isso, e a tendência lá também era de falar sobre isso, é a adição de antioxidantes dentro dos filtros. Uhum. Existem até algumas literaturas, alguns artigos publicados demonstrando que o efeito antioxidante protetor, né, contra radicais livres acaba sendo maior nesses produtos que têm antioxidantes na formulação. Não, perfeito. Eu acho que são alguns ingredientes que vêm e fazem parte, né, da formulação, já vão entrando e vão ficando. O antioxidante é um que a gente tem que pensar, Contemplar. com certeza. Isso, contemplar. Flavio, eu queria abusar um pouquinho do seu conhecimento. Eu assisti uma apresentação sua muito interessante sobre os marcadores celulares de envelhecimento. E naquela rápida explicação que você deu, ali surgiram muitas ideias de como eu posso incorporar aquilo no meu próximo desenvolvimento. Eu sei que o tema é um pouquinho amplo, mas você consegue dar uma breve resumida, né, naquela cascata que você comentou dos marcadores celulares e como eles têm impactado no envelhecimento? Então, vamos ver qual ponto, né, que a gente pode colocar. Eu costumo colocar o envelhecimento como um ponto intrínseco e outro extrínseco, né? Dentro do intrínseco, a gente tem um declínio funcional celular, que é patente, por conta não somente das questões fisiológicas, que é o declínio hormonal fisiológico, sobretudo na mulher, a menor capacidade de reparo celular e também os fatores genéticos. E, com isso, a gente sabe que vão aumentando os fenômenos oxidativos, os fenômenos inflamatórios, né? A gente tende a ficar mais inflamado com o decorrer da idade, e também os fenômenos de glicação, né? Que também aumentam a sua prevalência, e os mecanismos de defesa vão caindo. E para melhorar tudo isso, né? Ou seja, para acelerar tudo isso, a gente tem ainda os fatores que nós chamamos hoje de exposoma do envelhecimento, que além da radiação solar, que era até sinônimo de envelhecimento extrínseco, hoje anda ao lado dela a poluição, o tabagismo e outros fenômenos como o estresse emocional, a redução do ciclo sono-vigília, a nutrição e também o aumento da temperatura, né? E dentre todos esses fenômenos, existem alguns que a gente consegue, com o cosmético, ajudar bastante, particularmente os fenômenos oxidativos relacionados ao ambiente, através da incorporação nos produtos, seja para uso noturno, seja para uso diurno nos filtros solares, como eu havia comentado, dos antioxidantes, né? Então, a gente consegue avaliar isso, não somente com relação ao mecanismo propriamente dito, que aí seriam os marcadores, como você falou, os marcadores celulares, né? Como por exemplo, os marcadores inflamatórios de envelhecimento, como também os marcadores de efeitos de benefícios na pele, né? Hoje, por exemplo, a gente tem algumas formas de avaliar a melhora das células na pele de maneira não invasiva, sem biópsia, que é a microscopia confocal, que nos ajuda muito a visualizar estruturas, essas células, os núcleos, alterações da epiderme, da derme, aumento da síntese de colágeno, aumento da síntese de ácido hialurônico, organização do colágeno, que é um fenômeno ligado ao envelhecimento, que é muito interessante. Bom, e aí vem também ao encontro o termo que você muito bem colocou, que é o interactoma, que é essa interação de exposoma e a microbiota, que você sempre tem estudado, sempre tem ministrado palestras sobre o tema, né, Flavinha? O interactoma é um conceito muito interessante, porque ele traduz, né, todo o exposoma ligado com esse fenômeno maravilhoso que é a microbiota nossa, né, tanto de pele
como intestinal. Hoje nós estamos assistindo cada vez mais evidências de que a microbiota intestinal ela interage intimamente com a saúde cutânea, com a saúde do próprio microbioma, nosso próprio microbioma, e também piorando ou ajudando a melhorar inflamações na pele, como, por exemplo, na acne, na dermatite atópica e em outras doenças com menos nível de evidência, como, por exemplo, a rosácea, né, e a psoríase. Mas na dermatite atópica a gente tem muita evidência, talvez seja a doença que tem mais evidência. Doutora Flávia, tá ótimo o nosso bate-papo. A gente vai encerrando aqui a nossa primeira parte desse Cosmetal, que conversa com o especialista, e a gente aguarda que todos nos acompanhem na segunda parte, em breve, tá bom? Muito obrigado a todos aí por ter nos acompanhado nessa inauguração do Cosmetal, que conversa com o especialista. Até a parte 2. Até daqui a pouco. Este Cosmetalk tem um oferecimento de Aqui a Química Inovativa, Ajinomoto, Croda, IMCD, Solabia Biotecnológica e Simrise. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cosmetal, que conversa com o especialista. Estamos aqui na segunda parte do nosso bate-papo maravilhoso com a doutora Flávia Dor, da Medicine. E a gente vai abordar outros temas fantásticos, como já foram abordados aí na parte 1. Flavia, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o tema da cosmética translacional, que você... Quando eu ouço esse tema, eu lembro de você, porque você foi a pioneira em falar com ênfase e fazer essa conexão com o nosso mercado cosmético. Você pode falar um pouquinho sobre esse conceito? Com certeza. O que é cosmética translacional? Esse nome, esse termo, ele veio da medicina translacional. A medicina translacional ela fala sobre estabelecer uma conexão entre a pesquisa básica, marcadores moleculares, marcadores celulares, traduzir todo esse conhecimento em benefícios para a sociedade. Isso é a medicina translacional. Se a gente passar esse conceito para cosméticos, exatamente a mesma coisa. A gente estabelece uma conexão entre a pesquisa básica de cosméticos, onde a gente descobre fenômenos a nível molecular, a nível celular, e tenta traduzir isso, transferir isso para inovar, gerando produtos, gerando serviços, até mesmo políticas em benefício da sociedade, em benefício do consumidor. Então, um exemplo, posso dar um exemplo? Acho que ajuda, como a gente fala assim, o que é o fenômeno oxidativo? O que é a oxidação? É difícil para a gente explicar esse termo, até mesmo para quem vai desenvolver uma formulação, para quem vai consumir essa formulação. Então, quando a gente fala que é bom a gente dá um antioxidante para quem fuma, para proteger a pele dos danos da poluição. O que são os danos da poluição que a gente já descobriu? A poluição e a radiação solar, elas degeneram, elas alteram, elas reagem contra os lipídios das membranas celulares da pele. Isso, no queratinócito, que é a célula da epiderme, vai alterar toda a função de barreira, levando a um ressecamento e levando a uma maior irritação na pele. Quando esses mesmos radicais livres, gerados pela poluição e pela radiação, interagem com o melanócito, que é a célula que forma a melanina, ela promove uma melanogênese, um aumento da melanina, levando a manchas na pele. E quando ela reage com o fibroblasto, que é a célula da derme, ela ativa enzimas que quebram o colágeno, que quebram outros elementos da matriz extracelular, que são as metaloproteinases. Então, como que a gente pode neutralizar tudo isso? Quando a gente oferece sobre a pele antioxidantes, como, por exemplo, os mais estudados até o presente momento, que são a vitamina C e E, de preferência juntas, porque a vitamina ela recicla, elas são recicladas. Então, uma é sinérgica à outra. Então, esse é um exemplo. Não, perfeito, perfeito. A adição também, fazendo uso de um ácido ferúlico, torna ainda mais harmonizada essa formulação. Isso já tem, perfeito, bem lembrado. Já existem estudos demonstrando que o ácido ferúlico ele atua sinergicamente essas duas vitaminas antioxidantes. Puxa, que bom. Flavinha, falando um pouquinho do Meeting de Dermatologia, que é um evento referência para a gente,
eles sempre falaram de tratamento individualizado, eles sempre buscam essa tendência, né? Mas até conversando com a Mica, ela comentou que ela viu também a volta de uma farmácia de manipulação nos Estados Unidos, essa tendência. Você chegou a acompanhar você chegou a ver esse movimento lá, nessa exposição? O que eu tive a oportunidade de ver foi a questão de venda de produtos para os consultórios médicos. Ou seja, o médico ele customizar no seu consultório ou linhas de produtos de empresas que estão se estabelecendo lá, inclusive empresas grandes que trabalham com insumos farmacêuticos, com medicamentos, desenvolvendo linhas para que o médico possa agregar os seus procedimentos, linhas de cosméticos dentro do consultório. Tá? E dentro disso ele pode também personalizar, né, fazendo os seus próprios produtos. A gente sabe que aqui no Brasil isso é proibido ainda, né, pelo menos o médico ele não pode comercializar produtos dentro dos seus consultórios. Mas isso não é proibido, por exemplo, nas esteticistas. Então, hoje, as esteticistas podem, se quiserem, vender seus próprios produtos. E um ponto que você também fala muito, com muita propriedade, é um tema que, lembrando que são os neuroendócrinos, né? E envolvendo o ciclo circadiano, e me parece que voltou também essa tendência daqueles produtos OAM, PM, né? Tentando fazer aí uma conexão com esse nosso ciclo circadiano. Como você vê essa tendência, Flavinha? Olha, é uma tendência muito consistente, porque hoje nós temos, de novo, né, cosmética translacional. Hoje nós temos bastante parâmetros para observar que realmente o ciclo circadiano da pele, ele tem muito a ver com a absorção de ingredientes, com maior efeito de ingredientes quando utilizados, por exemplo, à noite ou pela manhã. De noite, particularmente, a gente tem uma permeação maior na pele. A gente tem um aumento da perda de água transepidérmica. Só um exemplo bem assim, básico, né? Então, a pele coça mais durante a noite. Então, tudo isso norteia a escolha adequada de produtos para serem usados noturnamente. Perfeito. Sabendo o princípio do ciclo circadiano, é possível a gente pensar em produtos, sim, com conceito, né? Não simplesmente, esse é dia, esse é noturno, mas pensar numa formulação, num delivery adequado a esse comportamento nosso, né? Isso é muito Perfeito, importante. exatamente. Por exemplo, o uso de antioxidantes, esses mais ambientais, como eu falei, a vitamina E, a vitamina C, que acabam ajudando a minimizar os radicais livres gerados pela radiação solar e pela poluição, eles devem ser usados de dia. Mas à noite também é interessante você usar antioxidante, porque ele vai ajudar, sobretudo, a evitar os danos ao DNA, né, os danos oxidativos que podem acontecer ao DNA, porque nesse momento, tem horários até que já estão determinados, onde você vai ter um melhor aproveitamento. Flávia, eu acho que em breve a gente vai ver lá na bolinha o horário no rótulo, né? Aplicar entre as 10 e a meia-noite, hein? Isso acho que vai ser uma tendência. Vai ser uma loucura, né? Tem um despertador para acordar. Vamos ver o que vem por aí. Mas é factível, sim, com certeza. Um movimento que tem acontecido muito, a gente ouve aí em grande, às vezes, uma força maior, uma força menor, mas são os movimentos da inclusão, né? E o vitiligo sempre foi tratado no MIT de dermatologia. A gente tinha aquela linha, né, que era própria vitiligo, né, de maquiagem. Sim. Como que está sendo abordado aí esse processo de inclusão dentro do meio do dermatologista? Bem, a inclusão é pauta, né, mundial, uma pauta geral aí da inclusão, a respeito do gênero, da etnia, e a dermatologia, ela tem muitas doenças que são estigmatizantes, né? Uma delas é o vitiligo, mas nós temos, por exemplo, a alopecia areata, que é a perda dos cabelos em placas, às vezes até no couro cabeludo todo, que também é bem estigmatizante, a acne grave. Mas falando do vitiligo propriamente, algumas medicações foram lançadas, combate ao vitiligo, mas ainda os cosméticos têm um papel muito importante na medida em que eles ajudam as pessoas a enfrentar melhor essa situação e dar qualidade de vida para elas. Embora hoje as pessoas tenham assumido mais a sua diversidade, o que também eu acho extremamente positivo, é enxergar a beleza de cada um, né, e não padronizar todo mundo da mesma forma.
Eu acho que isso é uma tendência, sim, de assumir o que se é, já que não é uma coisa que vai ser contagiosa ou que é um problema de saúde grave que precisa necessariamente ser tratado. É um ponto interessantíssimo que você comentou da alopecia areata aí, depois que o Will Smith deu um tapa lá na cara do Rock, né? Aí se voltou a falar o que é isso, o que é aquilo. Por um lado, teve um lado, claro, uma repercussão negativa, mas foi importante também até para explicar um pouco sobre essa discussão, né? E por uma coincidência, né, um determinado laboratório lançou no MIT, e assim, no dia que houve aquele problema, lançou um produto para a alopecia areata. Será que é o timing, né? Vai saber, né? Será, né? Vamos saber. Vai saber. Bom, aí um ponto que a gente já tinha visto isso muito timidamente lá no meeting de San Diego, mas a gente está vendo que no mundo inteiro se fala muito em CBD, os benefícios dos canabinoides. Aí a gente vê, claro, o produto farmacêutico, né, totalmente já aprovado aí na Anvisa. A gente está esperando agora sair essa liberação para o uso cosmético, como tem acontecido na Europa, recentemente na Argentina, nos Estados Unidos, né? Eu acho que esse é um ativo, é claro, a despeito do seu marketing, né, que chama atenção, ele tem os seus benefícios comprovados cientificamente, não, doutora Flávia? Então, aí tem um ponto muito interessante, né? Porque quando a gente fala em canabinoides, a gente só pensa no ativo do cannabis, né? Que seria o THC, né? Que é o tetrahidrocannabinol, né? Entretanto, existem outras substâncias que podem interagir com os receptores endocannabinoides da nossa pele, porque se a gente tem esse efeito é porque nós temos receptores para os canabinoides, que são os receptores das nossas células. Então, a gente tem substâncias que podem ser canabinoides-like, vamos dizer assim, e que podem ajudar atuando como se fosse o THC propriamente dito. Tá? Então, tem, por exemplo, os BCPs, né, que tem uma ação similar, mas não tem a ação, vamos dizer assim, sedativa, ou enfim, neuropsicotrópica da maconha, propriamente dita. Né? E tem várias evidências, inclusive na dermatologia, de controle de prurido e controle de inflamação. Né? Agora, ação antioxidante, como eu já ouvi algumas fontes, eu não vi nenhum estudo ainda dessa ação antioxidante, algum estudo realmente consistente falando que ele combateria envelhecimento. O que tem de consistente é em prurido e em alguns fenômenos inflamatórios. Perfeito, doutora Flávia. Nosso bate-papo tá ótimo, acho que a gente abordou todos os tópicos que a gente tinha em mente. Será que você quer comentar algum outro ponto que você viu com mais destaque no meeting de dermatologia, que provavelmente venha a ter impacto no nosso segmento cosmético? Eu acho que a gente precisa ficar de olho também na customização cada vez maior do relacionamento com o consumidor. Porque o consumidor hoje ele não quer só o produto, ele quer todo um serviço agregado. Né? E isso está passando por todos os setores, incluindo o cosmético. Então, quando você compra um cosmético, você compra também uma orientação, você compra um pós-venda, você compra uma interação, onde você pode até ajudar a colaborar para que aquele produto melhore. Então, essas ferramentas, né, de CRM, né, elas estão cada vez mais desenvolvidas, não somente para você dar sua opinião sobre o produto, como também para você escolher o seu produto. E aí entram as ferramentas de inteligência artificial, que estão saindo várias, não somente aplicativos, que você baixa no seu celular e aí eles vão te orientando o que é ideal para você, como também as empresas estão desenvolvendo seus próprios aplicativos para poder orientar melhor a escolha do produto cosmético que a pessoa deve comprar. Então, acho que é uma tendência muito importante, muito forte, e que eu acredito que o Brasil já tem algumas iniciativas aqui no Brasil, a gente vai ficar nessa rota certamente, como um dos maiores mercados do mundo, aí não vamos ficar de fora. Não, perfeito, Flavinha. E comentando até sobre a telemedicina, hoje muito prática, né? A gente consegue hoje fazer uma consulta, dependendo da especialidade, e funciona muito bem pela telemedicina, né? Eu acho que o dermato ainda tem que ter o contato físico para analisar a pele, mas eu vi alguns softwares, algumas
algumas propostas em que você consegue fotografar bem uma mancha, a sua pele, e enviar para o seu dermatologista avaliar. Acho que num primeiro contato isso pode ser interessante, mas nada como uma avaliação em loco fisicamente, né? Você vê como você vê o futuro desses aplicativos, doutora Flávia? Eu diria que isso pode ser muito bom para segmento do paciente. Eu já uso telemedicina para fazer retornos, às vezes para atender a primeira vez, mas existe uma coisa na dermatologia que, como você mesmo colocou, não é só a inspeção, não é só o visual, é a palpação, é a avaliação topográfica da distribuição das lesões. E para você ter uma ideia, quando a gente fazia prova oral, até hoje, né, quando o residente de dermatologia está fazendo prova oral, põe uma lesão lá e ele tem que dar o diagnóstico diferencial, ou seja, 3, 4 patologias que dão aquele padrão de lesão. E aí ele vai diferenciar de acordo com a conversa com o paciente e o exame físico geral, né? Então, se tem gânglio, se a lesão é mais infiltrada, se a lesão é endurecida, se a lesão tem alguns sinais, né, quando a gente palpa essa lesão, que infelizmente ainda a telemedicina não nos possibilita e talvez nem possibilite ainda. Então, talvez para locais assim, remotos, onde você tem um médico lá que pode ser orientado, olha, faz isso, faz aquilo e vai me contando, né, talvez até ajude. Mas isso eu sinto falta e eu acho que o índice de acerto ele cai um pouquinho em algumas doenças. Quando você fala desse tipo de aplicativo, o que mais desenvolveu foi para pinta, tá? Porque a gente tem uma ferramenta chamada dermatoscopia digital, né? Então, isso realmente desenvolveu bastante, com uma grande acurácia. Mas para outras doenças, eu acho que a acurácia cai um pouco. Não, perfeito. E, doutora Flávia, para terminar, você que acompanha sempre os meets, os congressos de dermatologia, sempre é acompanhado de produtos, claro, farmacêuticos, mas também os dermocosméticos funcionais. Eu não canso de dizer que o Brasil tem produtos aqui muito bem desenvolvidos, muito bem, com propostas perfeitas, que não devem nada a produtos externos aí, tanto pelo conhecimento do nosso pesquisador, um pouquinho pela ação do ABC em capacitar o setor, vamos puxar a sardinha, a brasa para a nossa sardinha aqui, né? E principalmente assim, por exemplo, desenvolvimento de filtros solares, a gente consegue trabalhar muito a parte sensorial, que é um diferencial aqui, né? Como que você vê o nível dos produtos cosméticos Brasil comparado com esses meetings internacionais que você tem participado? Você falou muito bem, né? Nós temos aqui uma massa crítica importante para a formulação, nós temos matérias-primas de qualidade, e não é à toa que o Brasil hoje é um mercado destacado no mundo inteiro em cosméticos. Quando a gente fala em dermocosméticos, ainda até por uma questão de capilaridade mesmo, às vezes existe uma tendência de ir atrás daquilo que já existe, né? É difícil inovar, né? Existe um ônus da inovação. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, o Brasil está se destacando cada vez mais com produtos de altíssimo nível, extremamente competitivos com o mercado externo e com um benefício a mais do sensorial. Porque eu acho que se hoje empresas multinacionais trazem para o nosso mercado produtos diferenciados, com texturas que atendam melhor o brasileiro, a brasileira, por conta de ter um mercado aqui que faz acontecer, né? Então, eles têm que correr atrás de também fazer. E isso é muito gratificante para a gente que faz comprovação, né? Não somente de segurança e de eficácia, mas também sensorial, de performance. Muito obrigado, doutora Flávia. Você é uma referência para a gente, eu tenho muito orgulho em tê-la junto aos nossos eventos, porque você traz toda a visão de dermatologista e você transforma numa linguagem muito simples para a gente incorporar isso nos nossos desenvolvimentos. Queria agradecer imensamente, uma gratidão por você estar aqui com a gente nessa abertura do Cosmetalk, conversando com o especialista, e eu deixo você para falar suas palavras aí de finalização desse bate-papo maravilhoso que tivemos. Alberto, eu só tenho a agradecer, agradeço a Deus de ter aí 32 anos trabalhando em dermatologia e 25 no laboratório, atendendo tanta gente, podendo ajudar o setor, e eu acho que a ABC tem feito um papel maravilhoso mesmo de educação, e o que eu puder colaborar para isso,
eu estou à disposição e muito obrigada realmente pelo convite, Alberto. Você é um querido amigo, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, não vou falar quanto, né? Mas que também faz parte da história da cosmetologia brasileira. Muito obrigada e parabéns por mais essa iniciativa. Dona Flávia, gratidão. Eu também estava somando, estou com 32 anos de carreira na área cosmética, né? O tempo passa, mas e cada vez a gente está aprendendo mais. E bate-papos como os nossos aqui, acho que são fantásticos, é um caldeirão de ideias, né? Agora, acho que todos que assistiram pensem em alguns temas, não podem discordar, mas sigam atrás da resposta. Isso é o mais importante, né? Essa curiosidade de buscar. Eu quero agradecer, muita gratidão em nome da ABC, Flavinha, por estar conosco nessa abertura maravilhosa desse nosso Cosmetalk, conversando com o especialista, foi fantástico. E em breve estaremos em outros encontros do nosso segmento, contamos sempre com a sua presença, Flávia. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo, Flavinha. Espero que todos tenham gostado. Nos acompanhem aí nos eventos e nos canais da ABC no Instagram, no YouTube. A gente sempre vai ter novidade. Muito obrigado por estarem com a gente aqui nesse nosso primeiro evento, nessa primeira edição do Cosmetalk, conversando com o especialista. Tivemos aqui um bate-papo maravilhoso e espero que vocês nos acompanhem para os próximos eventos, os próximos bate-papos que teremos. E nos acompanhem no Instagram, estamos como Casa da Cosmetologia, e no YouTube como Cosmetalk. Até a próxima! Este Cosmetalk tem um oferecimento de Aqui a Química Inovativa, Ajinomoto, Croda, IMCD, Solabia Biotecnológica e Simrise.